Artigo 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade em desfavor da liberdade do voto serão coibidos e punidos. Parágrafo 1º. O eleitor é parte legítima para denunciar os culpados e promover-lhes a responsabilidade, e a nenhum servidor público, inclusive de autarquia, de entidade paraestatal e de sociedade de economia mista, será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a esse fim. Parágrafo 2º. Qualquer eleitor ou partido político poderá se dirigir ao corregedor-geral ou regional, relatando fatos e indicando provas, e pedir abertura de investigação para apurar uso indevido do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, em benefício de candidato ou de partido político. Parágrafo 3º. O corregedor, verificada a seriedade da denúncia, procederá ou mandará proceder investigações, regendo-se estas no que lhes for aplicável pela Lei 1579. Artigo 238. É proibida durante ato eleitoral a presença de força pública no edifício em que funcionar mesa receptora ou nas imediações, observado o disposto no artigo 141. Artigo 239. Aos partidos políticos é assegurada a prioridade postal durante os 60 dias anteriores à realização das eleições, para remessa de material de propaganda de seus candidatos registrados. Título 2 da Propaganda Partidária. Artigo 240. A propaganda de candidatos a cargos eletivos somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Parágrafo único. É vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição qualquer propaganda política mediante radiodifusão, televisão, comícios ou reuniões públicas. Artigo 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos. Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo é restrita aos candidatos e aos respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Artigo 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. Parágrafo único. Sem prejuízo do processo e das penas cominadas, a Justiça Eleitoral adotará medidas para fazer impedir ou cessar imediatamente a propaganda realizada com infração do disposto neste artigo. Artigo 243. Não será tolerada propaganda, inciso 1, de guerra, de processos violentos para subverter o regime, a ordem política e social, ou de preconceitos de raça ou de classes. Inciso 2, que provoque animosidade entre as Forças Armadas ou contra elas, ou delas contra as classes e instituições civis. Inciso 3,
de incitamento de atentado contra a pessoa ou bens. Inciso 4. De instigação à desobediência coletiva ao cumprimento da lei de ordem pública. Inciso 5. Que implique em oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza. Inciso 6. Que perturbe o sossego público, com algazarra ou abusos de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Inciso 7. Por meio de impressos ou de objeto que pessoa inexperiente ou rústica possa confundir com moeda. Inciso 8. Que prejudique a higiene e a estética urbana ou contravenha a posturas municipais ou a outra qualquer restrição de direito. Inciso 9. Que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública. Parágrafo 1º. O ofendido por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo e independentemente da ação penal competente, poderá demandar no juízo civil a reparação do dano moral, respondendo por este o ofensor e solidariamente o partido político deste, quando responsável por ação ou omissão, a quem que, favorecido pelo crime, haja de qualquer modo contribuído para ele. Parágrafo 2º. No que couber, aplicar-se-ão na reparação do dano moral, referido no parágrafo anterior, os artigos 81 a 88 da Lei 4.117. Parágrafo 3º. É assegurado o direito de resposta a quem for injuriado, difamado ou caluniado, através da imprensa, rádio, televisão ou alto-falante, aplicando-se no que couber os artigos 90 e 96 da Lei 4.117. Artigo 244. É assegurado aos partidos políticos registrados o direito de, independentemente de licença da autoridade pública e do pagamento de qualquer contribuição. Inciso 1. Fazer inscrever na fachada de suas sedes e dependências o nome que os designe, pela forma que melhor lhes parecer. Inciso 2. Instalar e fazer funcionar normalmente das 14 às 22 horas, nos 3 meses que antecederem as eleições, alto-falantes ou amplificadores de voz, nos locais referidos, assim como em veículos seus, ou à sua disposição em território nacional, com observância da legislação comum. Parágrafo único. Os meios de propaganda a que se refere o inciso 2 deste artigo serão permitidos a menos de 500 metros. Inciso 1. Das sedes do Executivo Federal, dos Estados, territórios e respectivas prefeituras municipais. Inciso 2. Das câmaras legislativas federais, estaduais e municipais. Inciso 3. Dos tribunais judiciais. Inciso 4. Dos hospitais e casas de saúde. Inciso 5. Das escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando em funcionamento. Inciso 6. Dos quartéis e outros estabelecimentos militares. Artigo 245. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto não depende de licença da polícia. Parágrafo 1º. Quando o ato de propaganda tiver de realizar-se em lugar designado para a celebração de comício, na forma do disposto do artigo 3º da Lei 1207, deverá ser feita a comunicação à autoridade policial pelo menos 24 horas antes de sua realização. Parágrafo 2º.
não havendo local anteriormente fixado para a celebração de comício, ou sendo impossível ou difícil nele realizar-se o ato de propaganda eleitoral, ou havendo pedido para designação de outro local, a comunicação a que se refere o parágrafo anterior será feita no mínimo com antecedência de 72 horas, devendo a autoridade policial, em qualquer desses casos, nas 24 horas seguintes, designar local amplo e de fácil acesso, de modo que não impossibilite ou frustre a reunião. Parágrafo 3º. Aos órgãos da Justiça Eleitoral compete julgar das reclamações sobre a localização dos comícios e providências sobre a distribuição equitativa dos locais aos partidos.